Mundo dos Crotos AP com mais um vídeo. Boa tarde. Penélope, boa tarde. Gravando aqui mais um vídeo aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho sobre o nosso Croto Excelência. Hoje eu joguei um adubo líquido nele, né? Que eu faço a base de esterco. Eu uso esterco de galinha, né? Ele já estava curtido, deixei na água aproximadamente, já estava uns 30 dias aí, que eu tinha até esquecido que eu tinha ele. E acabei jogando hoje nas plantas, né? Joguei nas plantas. Uma quantidade bem superficial, né? Que eu queria fazer adubação foliar. Então, para adubação foliar tem que ser bem pouquinho. Eu coloquei aproximadamente uns 200 ml. Nem eu acho que não chegou a tudo isso, não. Acho que uns 100 ml para 20 litros d'água. Aí eu joguei praticamente só nas folhas. Não queimou, pegou bastante sol hoje à tarde. O que eu digo sobre os adubos? Sempre que eu costumo falar, mas antes você colocar quantidade pouca, que é para a sua planta conseguir absorver e não ter nenhum tipo de dano. Esse aqui é o croto concha, né? Ou croto ovo. Então a sua planta não sente nenhum tipo de dano, ela só consegue absorver só o necessário. Porque se a gente colocar muito, eu colocasse uma quantidade, digamos, alta, né? 1 litro para 20 litros de água, 1 litro de esterco líquido para 20 litros de água diluída, né? Ia ficar forte, ia matar a planta, ia queimar as folhas. Aí às vezes a gente, naquela esperança de que a planta cresça mais rápida, cresça mais bonita, a gente acaba intoxicando a planta. É igual remédio, se colocar demais, dá efeito reboot. Olha aí, ó. O croto tá bonito. Sem nenhum aspecto de queimação de folha, nem nenhuma pontinha de folha queimada. O meu croto pega o sol da tarde, que é o sol que castiga. E aí eu tô irrigando menos ele. Tem gente que taca ali água, né? Porque eu não tenho ficado muito em casa, né? Mas hoje eu dei uma parada em casa e consegui fazer essa adubação foliar que eu queria fazer. Ainda não tinha feito a adubação foliar. As plantas absorvem nutrientes pela folha. É como se estivesse injetando na veia da planta, vai direto, né? Então a planta absorve com mais eficácia, né? Digamos assim. Olha aí, a planta fica bem brilhosa, ó. Dá de ver, ó, o brilho da folha. Muito bonita. Ver que resultado vai dar. E eu faço de novo isso aqui daqui aproximadamente 30 dias. Isso aqui eu ainda não tinha feito esse tipo de adubação foliar. Claro que a quantidade é superficial mesmo, é baixa. É para que a planta consiga absorver sem se sentir nenhum dano. Croto americano aqui, ó. Outro croto excelência. Croto aurora aqui, ó. Bonito. Olha, pode verificar que meus crotos estão tudo com fita. Todo com fita, que é tudo para muda. Quando enraizar, vamos já passar para os vasos para que a gente possa estar fazendo muda. Quase todos estão com fita. Quase todos. Ó. Aquele enraizamento com fita que dá muito certo. Isso aqui eu aprendi no canal do José Amorim, que também tem canal de crotos aí. Aprendi com ele. Eu gosto de dar mérito a quem realmente ensinou, né? Eu não sabia até aquele tempo que eu comecei. Eu tinha minha coleção de crotos, não era muito, eu devia ter uns 20 naquele tempo. Hoje em dia eu devo ter uns 40 e alguma coisa. 42, 44, não sei bem o certo. E a quantidade de crotos vem aumentando, né?
E eu aprendi com ele, né, esse enraizamento com fita. Dá muito certo, a raiz vem com aproximadamente 1 mês e meio, 1 mês e 20 dias. Quanto mais tempo você deixar, melhor fica o enraizamento. Os crotos estão bem coloridos porque tem pegado bastante sol e eu tenho diminuído a quantidade de água. Diminuído a quantidade, mas não deixando ele sem água. Pode ver que o adubo dele tá seco aqui, mas o adubo o substrato tá seco, mas o substrato que eu uso é um substrato que ele não deixa ser atingido a raiz pelo sol, nem a terra esquenta. Ó, se eu mexer um pouquinho aqui, ó, nesse substrato, vamos ver que ele ainda tem umidade aqui, ó. Ó, tem umidade. Ele só seca a camada superficial que fica em cima. Embaixo continua úmido. Eu diminuo a quantidade, mas não deixo de irrigar, porque eu sei que a planta não sobrevive sem irrigação. Então eu tenho esse cuidado aqui de não deixar ele sem água. Então, olha, pode ver, ó, tá úmido aqui, ó. Isso aqui não pode ficar seco, né? Secar realmente não pode, tem que estar úmido para a planta não sentir o calor da tarde, porque o sol da tarde ele é muito forte. Aqui nos meus adubos eu costumo usar o caroço de açaí, mas quando eu não tinha antes eu usava o bagaço do coco, e quando eu não tinha depois eu comecei a usar casca, folha seca, misturar com terra e um pouco de areia, cavão também, ó. Pode ver que ainda tem cavão aqui no meio. Uso humus de minhoca também, que eu acho ele muito eficaz. O humus de minhoca, ele tem NPK também nele. Uso NPK também, uso ureia diluída em água. São os adubos que eu uso. Mas aí o pessoal costuma fazer aquelas dicasinhas caseiras, né? Tem gente que joga borra de café, eu nunca usei, né? Dizem que ele é rico em nitrogênio, mas eu acho que a quantidade dele deve ser pouca. Porque se fosse muita, a quantidade dele fosse boa, a industrialização dele já teria sido feita, porque tu sabe que o mercado não deixa passar nada que é vantajoso e é barato, né? Então, eles já tinham feito um adubo à base de borra de café. Eu acredito que para usar a borra de café tem que deixar ela curtir, porque não adianta tu jogar direto ela, porque qualquer coisa que tu vai usar tem que curtir. Não dá para usar ela direto na planta que tu não vai ter resultado. Ó, por exemplo, o caroço de açaí não dá pra gente jogar ele se ele não tiver assim, ó, em estado de decomposição. Pode ver que todos estão em estado de decomposição. Ele fica igual uma terra depois que ele se quebra. E com o tempo ele vai se deteriorando e fica só o bagaço. E todo o tempo a planta está sendo readubada, porque todo o tempo ele está se decompondo, né? Aqui são outras variedades aqui que a gente tem de parafuso, né? Olha como tá esse banana aqui. Show de bola, ó. Essa adubação de folha aí é top, cara. Vou ver o resultado aqui com mais uns dias, né? A gente não percebe porque a gente vê a planta todo dia, a gente acha que não tá acontecendo nada, mas se você for comparar com os vídeos antigos, você percebe a diferença. Olha aqui, nesse aqui, por exemplo, eu fiz uma poda de raiz. Quem assistiu os outros vídeos, fiz poda não é de beliscão, quebrei mesmo aqui, ó. Todos os brotos dele antes da terceira folha. Joguei as folhas todas aqui, ó. Eu não gosto de deixar muito encostando aqui no tronco, para não causar nenhum tipo de apodrecimento, né? E fiz a poda de folha, tirei as folhas menores e deixei só as folhas maiores. Para não ficar roubando nutrientes desnecessários que era para dar para folha maior, né? Olha aqui o croto bermuda red. Tá bonito, olha como saiu uma folha híbrida aqui, ó. Igual maçã. Só uma folha aqui. Isso que é bom nos crotos, que eles têm esse tipo de modificação nas folhas. Mas é raro acontecer, não é sempre que acontece, dificilmente.
Acontece, esse meu broto aqui, quando ele veio pra mim, ele tinha as folhas muito grandes assim, bem grande mesmo. Bem grande, dava o dobro dessa daqui que tá maior. E quando eu fiz a poda dele pra fazer mudas, que aqui tem 3, ele modificou, as folhas ficaram muito curtas, ficaram pequenas. Não ficaram igual a quando eu comprei, né? Olha o mini banana. Olha como tá cheio de esterco aqui, ó. Isso aqui demora uns 6 meses se decompondo aqui. Todo o tempo ele tá jogando nutriente no solo para a planta, né? Então todo tempo a planta tá adubada. Enquanto eu for jogando água aqui, a planta vai continuar sendo readubada. Tá todo tempo bem nutrida de nutrientes que a planta precisa, né? Aqui também igualmente, olha a língua de dragão aqui. Esse aqui é o Croto Stop Light língua de dragão. Olha aqui. Tá bem úmida. Antes eu usava quem assistiu meus vídeos mais antigos sabe que eu usava muito isso aqui, ó. Palha. Na verdade isso aqui é resto de polda, de grama, e jogo aqui, né, ó, pode ver que o caroço já saiu aqui também. Então a planta agradece, porque todo tempo tá tendo algum tipo de nutriente que a terra tá liberando para ela, né? Que a planta tá recebendo, né, Olha aqui, ó. Esse aqui é o pingo de ouro verde. Eu deixo bem no lado aqui que é para ver a diferença, olha, o tamanho da folha para outra. Esse aqui é o amarelo, que é o tradicional, e o outro é o verde. Esse aqui é o Zanzibar, às vezes eu falo no vídeo que é o que eu falo que é, eu chamo outro nome para ele, que eu falo que é o nome desse aqui, ó. Eu chamo o nome dele aqui, às vezes o nome deles são parecidos. Esse aqui é o Zanzibar, aquele é o Jandaia. Às vezes eu chamo ele de Jandaia. Já percebi que de vez em quando eu assisto os meus vídeos também, né? Para ver se está tudo ok, né? Eu costumo assistir os meus vídeos, né? Que o YouTube recomenda para mim, porque ele sabe que eu gosto de croto, né? E como vocês bem sabem, eu acho que croto virou uma febre no Brasil. Virou uma febre. Conheço algumas pessoas que entram em contato comigo, querendo saber se eu forneço, se eu vendo, né? Então, e as pessoas acabam me informando que no Brasil todo o pessoal anda apaixonado por crotos, hein? Olha o lasanha aqui, ó. Esse aqui é o Filadélfia. Uma mulher disse que nunca tinha visto esse croto na região dela, lá no sul. Aqui na nossa região norte que é o que mais tem. Muito tem, mesmo. Esse aqui é difícil a gente achar. Esse aqui é fácil. Esse aqui eu acho que em qualquer região é fácil. Esse aqui também. Esse aqui o pessoal diz que no sul também ele é difícil de achar o concho. Pra cá, pra nossa região, pelo menos eu já vi várias casas, já vi em vários lugares. É um croto, digamos que fácil de achar. Esse aqui já o multicolor, já nunca tinha visto ele aqui na minha região. Esse aqui é o neon, é o parafuso neon. Esse aqui é uma variação do imperial. Esse aqui é o red, a stone. Proto aurora, acho que eu já até falei dele. Esse aqui é o canarinho. Olha como tá o Croton Bell. Croton Bell tá cheio de galinhos aqui, ó. Vai dar para fazer muita muda, mas porém tem que engrossar, né, esses galinhos. E não dá para fazer assim, principalmente para quem vai fazer esse tipo de enraizamento aqui, ó. Que é o que eu tô mais usando, porque percebo que quando ele já sai enraizado. Quem assistiu os nossos últimos vídeos viu que a gente fez enraizamento de fita por fita, não é de fita, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, olha.
Já era pra eu ter colocado no vaso. E tá alguns dias aqui, ó. Vou mostrar aqui um. Olha aí, ó. Tem como dar errado? Não tem como dar errado, por fita. Planta com as folhas bem em pé. Se fosse colocar no vaso aqui, ele tava perfeito para colocar no vaso. E as outras também estão todas do mesmo jeito. Todas perfeitas. Esse aqui ainda não dá para fazer porque ele só tem o broto principal, né? Ele não deu ramificação. O imperial também só tem o broto principal. Mas esses que vão dando assim, ó, igual o catânio. Prato catânio. Deu vários galinhos aqui, ó. Esse aqui quando engrossar vai ser várias mudas. Esse aqui, ó, que a gente fez. É enraizamento de alporquia. Nunca tinha feito, fiz num vídeo aí. Quem assistiu. Croto negro aqui, ó. Também já tem. Isso aqui vai. Isso aqui eu vou mandar pra fora, esse aqui. Que eu sei que ele é um croto raro e muita gente quer. O preço dele não é barato, tá? Só avisando. Como é um croto raro, o preço dele não vai ser barato. Mas eu vou tentar fazer o mais acessível possível. Quem sabe que preço de croto não é barato. Na verdade, nenhum croto é barato. O croto mais barato que eu acho na minha cidade é R$ 45. Então você não acha. Não sei, em outra cidade já vi que tem gente que fala que tem croto de R$ 10. Mas R$ 10 deve ser um croto muito pequeno assim. Um croto desse tamanho aqui, por exemplo. Um croto desse tamanho aqui. Acredito que um croto de R$ 10 deva ser esse tamanho. Talvez isso aqui, aí sim, nesse tamanho aqui eu concordo também. É um preço bem, até um preço justo. Não é uma planta que está pequena, está crescendo, vai demorar um tempo excedente para te ter. Já pensou? Da mesma planta. Vou colocar ele aqui no lado aqui. Olha o tamanho da planta. Olha ele aqui. Olha o tamanho. Tem condição de pegar e vender uma planta dessa por R$ 40? Não, nem existe isso aí. Não tem, olha. Isso aqui é uma muda. Isso aqui tu pode vender por R$ 10. Mas isso aqui não tem como. Isso aqui já tem uma planta que já tem 2 anos. Já foi muito adubo, muita irrigação, muito tempo, né? Porque não é só os gastos, é o tempo que tu tem que abdicar para cuidar das plantas, né? E as minhas plantas não é planta com folha queimada, não é planta com cochonilha, com praga. Não, é uma planta que tu vê que tá saudável. Não tem uma cochonilha, tu pode revirar do jeito que tu quiser. Qualquer folha que tu não vai achar nada, nada de praga, nada. Qualquer uma sem medo tu pode revirar, tu não vai achar. Opa, vamos ver se é praga. Não, vai filmar mais perto, ó. Não é praga, é um sujo, ó. E o croto concha é um croto que dá muita praga, mas eles não têm. Pode olhar qualquer uma folha, as de baixo principalmente, ó. Não tem, sem medo de ser feliz. Eu tenho um cuidado, tenho um tempo para cuidar das plantas e eu nunca gostei de planta com nenhum tipo de manifestação de praga. Tantas outras que eu já cuidava antigamente, esses aqui, por exemplo, são plantas que não são crotos, mas também, se tu perceberes que o cuidado é o mesmo. Olha, isso aqui para quem gosta, né, que é amante da rosa do deserto, né? Quem tem rosa do deserto assim que nunca dá flor, pode usar cloridrato de potássio. Vai ver flor para tudo quanto é lado. Olha aqui, isso aqui tá cheio de flor.
Só joguei só uma meia colher de cloridrato de potássio mês passado. Porque eu gosto de algumas plantas de flores, mas não são todas, né? Maracujá joguei também. Ó, cloridrato de potássio. Vai na casa agropecuária e pede cloridrato de potássio. Todas que são de flor ou de fruto, por exemplo, se você, eu quero que a minha acerola coloque fruto, pode colocar na sua planta. E não tem erro, vai dar certo. Essa planta aqui é a lágrima de Cristo. Eu sou amante das flores, mas eu me apaixonei pelos cróton, mas não deixo de cuidar. Eu gosto dos cróton porque eles têm um colorido diferente de qualquer coisa. O cróton, ele não se parece com nenhuma outra planta, ele não precisa de flor. Olha o colorido do cróton. Se bem que as flores são bonitas também, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é coroa de Cristo. Isso aqui nasceu na mesma planta, igual os crótons fazem, ó, de dar uma variação. Isso aqui eu nem existia nas minhas plantas. Do nada ela nasceu aqui, ó. Ela virou uma variação dessa planta aqui, ó. Da rosa. Ficou tipo a pontinha rosa bebê e no meio um bege. Aqui, ó, esse aqui já é vermelho, esse aqui não é rosa. Esse aqui é rosa, esse aqui é vermelho. Tem bastante coroa de Cristo da mini, da rosa bebê, só rosa mini rosa bebê. Tenho da diferente aqui, um pouquinho mais vermelha. Essa aqui é um pouquinho já desbotada. Essa aqui já é branca com um negocinho quase que rosa no meio. Essa aqui já é com pintinhos. Essa aqui já é só salmão, é branca, sei lá o que é. Essa aqui já é as coroas de Cristo mini. Eu já tenho essas aqui, ó, que mini, que é igual aquela lá, ó. Essa aqui é mini. Tenho muito coroa de Cristo. Tem essa aqui que é uma... Qual que é o nome dessa planta, meu Deus? Meu Deus do céu, agora eu esqueci o nome dessa planta, mas ela tá muito bonita. Vocês acreditam que eu nem adubo nada essa planta aqui? Nada. Deixo ela no sol, quase nem irrigo ela. Mas só que o substrato dela que é top. Só é pedaço de madeira podre, ó. Só. Não tem terra aqui no meio, só pedaço de madeira podre. Antes eu usava muito esse tipo de adubo, madeira podre. É top, velho. Madeira podre em decomposição. Pode colocar em qualquer planta, mas tem umas que não gostam, né? Mas o croto aceita de boa esse tipo de adubo. Só porque ele é um pouquinho difícil aqui na minha região, tá achando madeira em decomposição. Mas se você tiver na sua casa, pode colocar. Mistura com um pouquinho de terra preta, que vai dar super certo. Seu croto vai ficar bonito. Olha, esses aqui estão tudo grande, ó. Não dá para deixar mais em vaso, porque eles já estão grandes. Aí eu boto nesses baldes de tintas, né? Já ajuda a reciclar. A natureza agradece. E falar em agradece, eu agradeço a todos que têm comentado. Quem puder curtir, curte que é de graça. Agradeço. Olha, até os talos do croto são vermelhos, ó, diferentes, né? São bonitos, né? O croto, ele não parece com nenhuma outra planta, eles são magníficos, são bonitos demais. Eu devo ter uns 42 crotos, eu acho, mais ou menos. Aí eu tô com uma ideia aí, mas ainda não sei bem se vou colocar em prática. Eu sei que vocês vão gostar da ideia. Qual que era a minha ideia? Fazer um grupo no WhatsApp para colecionadores e para quem também não é, porque tem muita gente que quer ter croto, né? Colecionador, mas quer ter o croto. E qual que era o bom disso? Eu tenho um aplicativo que você pode enviar para qualquer estado. Só que aí eu vou ter que ensinar vocês a usarem também, né, o aplicativo. E quem não quiser vender, poderia
fazer troca, né? Que é muito legal também tu ter uma espécie que a outra pessoa não tem e tu trocaria com ela. Para algumas pessoas fazerem troca, outras venderem, né? Mas para isso eu não tenho o tempo para administrar um grupo desse de WhatsApp. Também teria que elaborar mais ou menos as regras que teria que ter, né? Porque teria que ser pessoas responsáveis também, porque a pessoa vai precisar pagar o frete e se não for vender, né? For troca, né? Tu vai precisar pagar teu frete, a pessoa que vai pegar outra planta vai precisar pagar o frete dela, então tem que ser pessoas responsáveis que não vão falhar na hora de pagar os fretes, porque não é justo eu pagar meu frete e chega lá na hora tu não pagar o teu. Então o certo será que cada um pagaria o seu frete. Seria muito interessante para que algumas pessoas tivessem condição de virar colecionador ou de ter algumas mudas, né? Se não der para ser colecionador, mas que tenha algumas mudas, porque é uma maneira de ajudar ou de facilitar também a pessoa ter alguns crotos. Esse aqui tá grande, esse aqui tá gigante, gente. Ele praticamente ele é só verde esse croto, mas ele é uma variação do banana, hein? É uma variação do banana, hein? E ele pega sal direto. Só tem umas duas folhas assim, ó. As folhas de dentro ainda. Mas enfim, ele é bonito. Eu achava que ele era o banana verdadeiro, mas depois que eu comprei o banana, descobri que ele não é o banana verdadeiro. Então o que que acontece? Eu vou tentar colocar essa ideia em prática, ver o que que as pessoas dizem nos comentários, se for interessante para vocês, aí cada um poderia deixando um número no comentário. Quem quisesse participar desse grupo, se fosse interessante, a gente poderia colocar essa ideia em prática e tentar colocar regras. Na verdade, eu não queria ficar como administrador de grupo, não, porque eu não tenho muito tempo, mas eu seria um deles e outra pessoa seria. Queria deixar uma pessoa na frente, tomando conta, porque acho certo que tenha regras, né? Porque não é justo fazer de qualquer jeito e eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Aí, se as pessoas estiverem de acordo, a gente poderia avaliar e ver se seria bom para todo mundo, né? O vídeo já vai se encerrar. Agradeço a cada um de vocês que sempre comenta, que deixa sua curtida. Peço que vocês se inscrevam mais. Claro que algumas pessoas já assistiram mais de uma vez os meus vídeos e acho que não são inscritos, mas quem puder se inscrever dessa vez, dê essa moral para o seu amigo e eu já vou agradecendo desde já. E fica meu abraço.